Olá, seja muito bem-vindo a mais um IT Fórum Líderes. Nessa temporada a gente está discutindo o futuro da inteligência artificial. Dessa vez a gente vai abordar uma inteligência artificial um pouco setorial. Então, para isso, chamamos João Paulo de Souza, que é chefe executivo da GE Health Tech no Brasil, para discutir um pouco dos impactos e o futuro da inteligência artificial na saúde. João Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pamela. Obrigado a todos pelo convite. Estou super feliz e honrado por passar essa tarde aqui com vocês, batendo um papo sobre esse tema que é super excitante, todo mundo buscando entender um pouquinho mais do que está acontecendo e do que eventualmente poderá acontecer nos próximos anos. Eu espero contribuir com informações relevantes aqui no nosso bate-papo. Pouca gente tem falado sobre esse tema, né, João Paulo? Pouca gente. Eu acho que, na verdade, muita gente falado, pouca profundidade, talvez. Vamos tentar entender onde é que nós estamos em nível de maturidade e como que essa maturidade é importante para a gente atingir os próximos passos até, eu diria, até 2030, né? Talvez um horizonte mais palpável pra gente. Mas antes de falarmos da grande protagonista aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre você. Se apresente, João Paulo. Claro. Bom, vamos lá. Meu nome é João Paulo Souza. Eu hoje estou na posição de líder executivo, chefe executivo da operação da GE Healthcare aqui no Brasil. Tenho uma formação acadêmica de engenharia da computação, o que me favorece quando o tema é inteligência artificial, tecnologia, inovação e tudo que está no entorno da base computacional para trazer sustentação a qualquer tipo de discussão em torno da IA. Eu acabei seguindo uma carreira muito mais focada em marketing, comunicação e administração, então fiz pós-graduação em gestão de negócios e marketing, depois fui fazer MBA fora focado em administração, fiz um mestrado para isso. E tive a minha carreira toda construída dentro da área da saúde, especificamente. Então, são 17 anos trabalhando dentro desse mercado. Tive a oportunidade de englobar algumas equipes de P&D ao longo dessa jornada, o que me aproximou muito das mentes brilhantes que trazem a teoria à prática e, obviamente, eu trazendo, na medida do possível, os insights que eu costumo dizer que é da vida real, né? Para que o time de engenharia, de físicos, de programadores consigam traduzir isso em soluções que de fato mudem o desfecho do dia a dia de quem está utilizando tecnologia. Então, eu, ao longo da minha jornada, tive a oportunidade de trabalhar com culturas europeias, com culturas asiáticas, mais específica japonesa, e nos últimos 5 anos com a cultura americana, o que eu diria, sempre uma fortaleza, porque a gente consegue entender qual é o tamanho do impacto na cultura quando a gente fala de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que eu procuro, na medida do possível, trazer uma visão um pouco mais conectada, mais expandida, mais globalizada, de democratização, de acesso, né, e aí especificamente da saúde, através de tecnologias que sejam inteligentes, que tenham um propósito, mas que sejam principalmente aderentes à realidade do país que eu represento, que é o Brasil. Então, de uma maneira super resumida, essa é a minha trajetória até aqui e esse é o meu conhecimento técnico, acadêmico, que me dá a sustentação para eu poder liderar a operação de uma das maiores empresas de saúde, hoje medtech do mundo, que é a GE Healthcare. E ao longo desses anos você provavelmente viveu grandes transformações no que tange a tecnologia, né? Tem algumas que te brilham a mente nesse momento? Quais foram os momentos que você viu como pontos de virada em tecnologia na saúde? A tecnologia na saúde ela vem acompanhando o que a gente vem vivendo em outros mercados, eu diria, né? A gente viveu a transição ali entre 2010 e 2015. Eu acredito que um último nível de desenvolvimento de hardware, de base computacional, de capacidade de processamento. A gente entrou numa era em que o hardware já não é mais o desafio, ou seja, gerar informação já não é mais o desafio. Então, entre 2015 e 2020, a gente começou a flertar com a expansão exponencial da capacidade de software. De como é que o software estrutura e contextualiza uma informação, e ali a gente já começa a falar de machine learning, de processos que se repetem, e a partir desse padrão eu começar a gerar algum tipo de automação. E aí veio a pandemia, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe muitos desafios, mas ao mesmo tempo muito aprendizado de como a gente acelera aquilo que precisa ser acelerado
para trazer uma resposta mais rápido para um problema que já está acontecendo há algum tempo. E eu acho que a IA ganhou muita força, principalmente na área da saúde, quando a gente falava de diagnósticos de tomografia computadorizada de pacientes em fase mais aguda da doença, para identificar anomalias pulmonares com o uso da IA com mais assertividade. Num momento de muito estresse, com uma demanda muito grande, a IA teve um papel super importante, identificando padrões que usualmente o olho humano não teria capacidade, principalmente em uma situação de estresse, de pressão, de cansaço. Então acho que ali teve um salto. Então eu diria viver a transformação do hardware, entrando na era do software, e aí sim o mergulho na inteligência, para a gente trazer a informação estruturada, contextualizada e a partir disso uma ação mais precisa para ganho de produtividade, para ganho de assertividade e eventualmente ganho de saúde para o staff que manuseia o uso da tecnologia, que esse é outro fator super importante. Então, eu tive a oportunidade de viver essas transformações e estou super empolgado com o que vem, porque eu tenho certeza que a gente está super no começo dessa transformação da tecnologia e principalmente focada na saúde, trazendo respostas mais rápidas, mais assertivas e que a gente consiga trazer escala ao mesmo tempo que isso habilita mais acesso. Uhum. E estamos vivendo ciclos de inovação cada vez mais curtos, né? Então, imagino que apesar da empolgação também vem um certo medinho. Ou é só comigo? Acho que a preocupação vem muito ao encontro do... Será que a gente estudou o suficiente para poder afirmar que isso traz a resposta estruturada? Ao mesmo tempo em que a gente viveu uma era do acesso, eu diria, massivo às ferramentas de IA que trabalham em LLM, né, que são as Large Language Model, como o DeepSeek, o ChatGPT, as IAs generativas, com um público muito amplo utilizando. E você tem as alucinações, né, a criação de coisas que não existem, ou a sugestão de caminhos que eventualmente não são os mais adequados. Isso gera muita dúvida. Será que a IA realmente está pronta para entrar na área da saúde, que não pode ter erro? Da responsabilidade que um médico tem em relação a uma tomada de decisão clínica, isso traz muita preocupação, falando especificamente da área da saúde. Eu acho que, por outro lado, a gente tem um sistema regulatório e de qualidade muito robusto. Tudo que está ao entorno da saúde, ele traz essa camada superior de segurança. Sempre foi assim e eu entendo que assim sempre será. Por isso, o médico continua e continuará tendo sempre a última palavra, é quem pilota esse avião da decisão clínica e continuará pilotando, e é quem valida as bases de informação que são utilizadas para treinamento da ferramenta de IA para a identificação de alguns padrões e achados secundários ou qualquer tipo de informação que ela possa trazer que possa ser útil para a decisão médica. Então sim, tem a preocupação e faz parte, toda inovação, tudo que é novo traz dúvida e a dúvida traz medo, né? Isso é processo natural da vida. E eu acho que a IA ela tem desafiado pela velocidade que ela cria algo novo, pela velocidade que ela nos oferece um caminho que até então a gente não entendia se era possível ou não. E a tendência é que isso seja cada vez mais rápido, cada vez mais, óbvio, estruturado, né? A base de Deep Learning que a gente fala é quanto maior a minha base de informação, mais exponencial é a minha capacidade de aprendizagem. Quando a gente fala de IA generativa, a gente está falando da capacidade de eu combinar vários data lakes, né, ou bases de informação, concentrar em uma única interface e aí aplicar uma inteligência em que eu consiga rapidamente capturar os insights que essas informações podem gerar entre si. Então a gente vai entrando num universo em que toda essa informação que está fragmentada em ilhas, elas voltam a ser uma Pangeia, um único continente, e a partir dali você tende a ter uma inteligência cada vez mais capacitada. E aí, o caminho, a gente ainda nem tem capacidade de entender o tamanho do potencial, porque aliado a isso entra 6G, a gente está falando de 5G, mas 6G tem 100 vezes mais capacidade, velocidade do que o 5G. Com isso aumenta, a gente está falando de teleradiologia, telecirurgia, teleatendimento. Agora imagine isso acontecendo com acesso a especialistas no norte do Brasil, onde você obviamente vai ter muita dificuldade de ter um melhor cardiologista que está aqui em São Paulo e ele consegue ou dar um laudo ou eventualmente operar uma intervenção, seja ela cirúrgica ou não. Coisas que até pouco tempo atrás pareciam irreais, utópicas, né? Parecia cena de seriado.
hoje são reais e eu acredito que até 2030 passa a ser o novo normal. A tecnologia está gerando tudo isso pra gente. E vai gerar democratização de acesso de fato? Porque entendo que tecnologias emergentes são normalmente caras. Você acredita que esse advento, essa transformação também vai trazer uma democratização de acesso? Ela vai, mas ela tem um tempo. Quando a gente falou de transformação, você percebe que entre 2010 e 2015 a gente precisou entrar num nível de maturidade do hardware para poder abrir a porta para o próximo ciclo. Inteligência artificial não existe de hoje, existe desde 1950. Não tem novidade. O que aconteceu ao longo do tempo é que a capacidade de processamento veio evoluindo. Os transistores, os microcontroladores, tudo isso veio evoluindo, vieram diminuindo, a sua capacidade de fazer conta aumentou exponencialmente e aí a gente conseguiu dar escala para esses sistemas inteligentes. O que a gente vai ter no Brasil, já está vivendo isso, eu preciso passar por um processo de transformação de infraestrutura. A infraestrutura precisa estar pronta para viver essa transformação tecnológica da perspectiva de algoritmos. Então, a gente precisa garantir a interoperabilidade entre sistemas, e isso é um grande desafio, porque eu tenho bases de dados diferentes em sistemas diferentes, com linguagens diferentes. Eu tenho o LGPD aí no meio, que eu preciso garantir a segurança da informação, cibersegurança, para a gente garantir que os sistemas, uma vez que eles são conectados, eles ofereçam todas as camadas de segurança para que a gente não possa ter perda das informações. E existe uma questão de letramento digital também, que a gente precisa ter profissionais capacitados para poder fazer todo esse processo acontecer. É óbvio quando a gente fala da Suécia, quando a gente fala de países que não têm o tamanho da cidade de São Paulo, seja da perspectiva de geografia, seja da perspectiva de tamanho da população, ao mesmo tempo em que o nível educacional, e aqui eu não estou fazendo jus à capacidade que a gente tenha como população, estou dizendo que dado o tamanho que tem da população e o acesso que se gera em função disso, tende a atenuar muito a depender da região do Brasil que a gente vai. Então, existe uma fase ainda de amadurecimento nesse sentido, para que aí sim a gente entre numa fase de fato prover democratização. O que eu vejo é que sim, a maturidade de conhecimento nosso, como pessoas profissionais que estão conectados dentro do ecossistema, facilita o desenvolvimento dessa infraestrutura, facilita a implementação dessas tecnologias, para que aí de fato a gente consiga expandir para mais e mais pessoas. Vai acontecer? Vai. Quando? Não sei te responder essa pergunta e talvez ninguém saiba, porque a gente depende de um trabalho coordenado de políticas públicas, setor privado, a academia, as universidades. Esse é um trabalho muito mais amplo para a gente poder gerar essa interconexão. O que eu vejo hoje já existem planos embrionários que estão ganhando forma, que tornam esse conceito realidade. A gente tem exemplos na Universidade de São Paulo, que está trabalhando num projeto junto com a Fundação Faculdade de Medicina, conectando hospitais universitários, para que eles consigam trocar informação entre esses hospitais dentro de uma única base de informação e a partir disso gerar insights, seja de produtividade, seja de qualquer outro indicador que possa melhorar a operação desse serviço e ao mesmo tempo prover mais acesso para os pacientes ou melhor alocar os seus recursos para que volte como investimento para a infraestrutura e consiga trazer as expansões que precisa. Então, essa discussão é um pouquinho mais complexa, mas a gente vai chegar na democratização do acesso à saúde, sim ou sim. E é um futuro bem intenso, eu diria. É difícil encontrar uma palavra, mas vamos dar um passinho aqui atrás. E falamos bastante sobre a inteligência artificial no passado, ali, nos últimos 3 anos, como uma grande promessa, né? E diversos executivos e estudiosos acreditam que esse é o ano de entender, de fato, se a IA vai virar ou não, se está virando ou não, né? Se está girando ponteiro, está girando retorno do investimento. Na GE, qual que é o impacto da IA? Primeiro que eu vou falar em primeira pessoa do singular. Para mim, não tenho dúvida que a IA, ela já aconteceu. Ela agora está na fase de ganhar escala. Ela já aconteceu, não há dúvida, não retrocede mais. Quem tem dúvida disso provavelmente vai ficar para trás. E a IA, ela tem várias frentes de aplicação. E eu vou trazer aqui 2 exemplos. A gente pode pensar em IA focadas nos meus produtos e soluções que eu entrego para o mercado. O meu negócio, no final do dia, meu negócio é B2B. O que é B2B? Eu estou entregando para alguém que vai fazer o exame.
Eu não estou provendo o exame para o paciente. Então, a minha solução é o meio para se gerar um diagnóstico. A minha solução é um meio para orientar um tratamento. E aí a IA, ela tem capacidade de trazer recursos que melhorem essa experiência, ou que faz com que essa experiência seja mais assertiva, mais produtiva, mais economicamente aceitável, né? Então, vou te dar alguns exemplos aqui. Hoje a gente consegue trabalhar com uma IA dentro dos sistemas de ressonância magnética, um software, na verdade, um algoritmo de IA nomeado de Ericon DL, o DL é de Deep Learning, que ele consegue reduzir o tempo de exame em 70%, 80%, a depender do caso. Qual é o impacto disso na prática? Anteriormente, quem tinha uma demanda muito alta, ela precisava comprar outro equipamento para poder atender essa demanda. Com a inteligência artificial, essa mesma plataforma consegue quase que dobrar a capacidade dela sem você precisar de um novo equipamento. E aí a segunda pergunta sempre ser respondida: tem impacto clínico? O desfecho clínico ele é piorado para aumentar a velocidade? A resposta é não. Ele é melhorado. Então você consegue ter ganho operacional, ganho clínico e ganho financeiro. Para a GE, esses são os 3 principais pilares que precisam ser preenchidos na medida do possível para que as suas soluções possam utilizar inteligência artificial para gerar um resultado para a ponta. O paciente não pode ser prejudicado, a operação tem que ser beneficiada e o médico tem que ver valor nisso. Então o Ericon é um grande sucesso, porque ele traz o conceito de você não precisa investir num outro ativo, você faz esse ativo dobrar a sua capacidade, sem ter impacto clínico. E aí a gente incrementa o poder de plataforma. Imagine um equipamento que tem 20 anos de idade, em que eu viro para você e falo que eu consigo fazer nele um upgrade, um update, para que ele tenha as mesmas tecnologias de um equipamento que eu saio da fábrica amanhã. As mesmas. Exatamente as mesmas, sem nenhuma perda técnica, clínica, operacional. Isso é maravilhoso, porque imagina o investimento que eu tenho que ter de infraestrutura, de logística, de tempo parado para instalação, é complexo. Esse é um outro conceito que traz muita vantagem e a IA tem um poder enorme disso, porque a IA ela traz essa capacidade de você ter ganho, porque lembra que eu comentei do incremento do hardware, ele já chegou num limite? A tecnologia está pronta, a gente vai só incrementando a inteligência. A gente pode falar de IA para reduzir volume de injeção de contraste, diminuir dose de radiação, posicionamento automático de paciente, identificação de anomalias secundárias não identificadas pelos médicos, ou exemplo de identificação automática de nódulos pulmonares utilizando inteligência artificial, cálculos de medidas automáticas, por exemplo, um aneurisma de aorta, um aneurisma de aorta abdominal, ou um planejamento de válvula mitral, utilizando ferramentas de IA para acelerar esse processo que até então era um processo lento, é um processo criterioso e que, com o staff cada vez mais pressionado por um volume maior, você precisa ter ferramentas de suporte que te ajudem a fazer isso com muito mais escala. A gente pode falar de ferramentas de IA para monitorização de pacientes em estado crítico, unidade de tratamento intensivo, em que você consolida as informações vitais desse paciente e usa a inteligência para trazer insights a partir dessas variações e o médico conseguir atuar de maneira antecipada, ele tem um problema mais grave. Identificação de estenose em artéria coronária, níveis de calcificação, estratificação de risco. A gente pode falar de diversas tecnologias. A IA já é um fato. Agora eu tenho o outro lado. O lado é dentro da minha operação. Eu posso falar de IA dentro da administração do meu negócio. Eu posso falar de IA para gestão do meu estoque, peças e partes. Eu posso falar de IA para gestão do meu funil de vendas, para determinar melhor o meu go-to-market e posicionar melhor as pessoas que eu tenho em campo, de acordo com as informações e insights que a IA pode trazer. Posso falar de IA para trazer gestão com meus engenheiros de campo para que eles sejam mais assertivos nos serviços de manutenção, com a IA guiando sobre os passos que eles precisam tomar com determinada tecnologia, com base na informação que ela já aprendeu. Trazendo eficiência operacional para dentro de casa. Eficiência operacional, usando a IA nas várias camadas em que eu consiga explorar mais assertividade, mais acuracidade, mais velocidade com a inteligência que ela consegue trazer em escala. O universo é muito vasto. Aqui a gente está só começando. Para mim, a IA ela é hoje uma realidade e uma necessidade.
A gente precisa encontrar as maneiras corretas de introduzir cada vez mais a IA em ambos os pilares, com responsabilidade, com controle daquilo que a gente realmente espera como resultado, porque ela é o meio, ela não é o fim. Eu sempre bato muito nessa tecla. A IA é um meio, ela é uma ferramenta de suporte. Ela não é quem determina a ação final. A ação final é determinada por nós, humanos não artificiais, que preparamos e indicamos aí onde essas ferramentas são aplicadas. Então, é um pouco da minha visão aí em relação ao que a gente tem hoje. E eu acho que é importante a questão do movimento cultural, né? Como que você tem percebido isso, pensando nos médicos ou nas pessoas que estão ali na ponta? Como tem sido a recepção da tecnologia nesse aspecto? Se você fizesse essa pergunta para mim há uns 5, 6 anos atrás, quando a gente estava ali saindo, né, da pandemia, 2021, período pós-pandemia, ainda existia muita dúvida, muita preocupação em como dar escala para algo que é muito incipiente ou ainda muito desconhecido. Hoje, a gente já tem muita publicação, a gente tem muito resultado sustentável que prova a capacidade clínica, técnica e operacional e, obviamente, financeira da utilização dessas ferramentas. Então, a gente está num momento em que as pessoas estão mais abertas a isso. O tema é super explorado, a gente vai escutar de IA em congressos, em simpósios, em workshops. As pessoas falam muito sobre inteligência artificial. Eu acho que o grande ponto é quão profundo essas discussões são e quão antenadas as pessoas estão em relação às várias camadas que esse termo traz consigo, né? Então, existe uma preocupação muito grande de não haver um marketing exagerado do nome que é fancy, que é legal, e um alinhamento de expectativa do que acontece em que momento. A gente fala de inteligência artificial, aí vem machine learning, deep learning, IA generativa, large language model, que camada, como vai, como aplica, como não aplica, o que usa. Muita gente, a minha percepção, ainda não tem muito claro como conecta cada um desses estados da inteligência artificial e como transforma isso em resultado. Como eu saio da teoria e venho para algo prático. E como que eu aplico isso no meu dia a dia? Como eu aplico isso no dia a dia do meu produto, solução? Como eu aplico isso no dia a dia de um eventual processo que já existe e que funciona, mas que eventualmente essa ferramenta pode trazer alguma alternativa mais inteligente, mais estruturada, mais rápida. E eu acredito que a gente está passando por essa transformação. É esse auto-questionamento de o quão eu realmente conheço disso e onde eu posso buscar a informação mais adequada para eu poder dar o próximo passo. E eu acho que esse ano, voltando, você comentou, né? Algumas pessoas apostam que esse ano é o ano em que a IA se prova ou não. A minha aposta é que esse ano as pessoas atingem um nível de maturidade que abre uma porta para que elas possam ir mais a fundo das possibilidades que a IA pode oferecer para tudo aquilo que elas fazem, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja nos produtos ou serviços que as empresas podem oferecer para o mercado. Então a IA já é uma realidade, a gente só precisa entender ela para além do ChatGPT. Definitivamente a IA é muito mais do que o ChatGPT, que o Gemini, que o DeepSeek ou qualquer outro chatbot, eu diria. Não é só para escrever o e-mail. Aliás, faço aqui a ressalva para as pessoas, cuidado com a IA no e-mail. O problema da inteligência artificial é que ela é artificial, né? Acho que a gente tem que preservar na medida do possível a nossa capacidade humana de tomada de decisão e principalmente de transportar a ideia. A IA tem que ser uma ferramenta de suporte, não a dona completa das nossas ações. Pelo menos essa é a visão que eu tenho e a visão que eu tento transportar para as pessoas que fazem parte do meu staff direto, das discussões que eu participo. A gente tem que tratar a IA como realmente ela é, o nosso aliado suporte, não a dona da nossa posição. Uhum. E trazendo esse conceito, acho que é interessante rememorar que a gente teve a CXSW recentemente e um pesquisador do MIT levantou, né, a questão muito polêmica de que o uso massivo da inteligência artificial está atrofiando ou pode atrofiar o cérebro. Qual que é a sua visão diante disso? Eu vou fazer uma provocação aqui. Se a gente não vai para a academia, os nossos músculos respondem a esse não movimento nosso. Se a gente não anda, se a gente não levanta, ficar muito tempo parado, provavelmente nós vamos atrofiar
e o nosso corpo vai responder isso. É a mesma coisa com a capacidade de raciocínio lógico. Se as pessoas não pensarem, se as pessoas terceirizarem todas as decisões para um agente de IA, ela cada vez menos terá capacidade de pensar para dar o prompt correto, porque a IA funciona a partir de um prompt. Aliás, vamos falar a verdade aqui, Excel, a automação de Excel funciona a partir de um prompt, sempre foi. Programar em C, C++, Java, foi sempre a partir de um prompt. E eu vou provocar aqui para quem acompanha o canal, talvez, autômatos. Quem estudou autômatos sabe que você precisa ter um raciocínio lógico para criar a lógica de uma eventual linguagem de programação. Isso vale para qualquer coisa que a gente faz. Então, ter essa consciência permite a gente dividir ações que sim a gente pode colocar 100% da nossa energia na IA e algumas outras que você não negocia com ela. Porque é ela que te mantém vivo e humano e à frente da IA. Volto à minha frase, o problema da IA é que ela é artificial. E ela nunca, ou pelo menos até onde a gente sabe hoje, né? Não vou ser leviano em falar nunca, mas pelo menos até onde a gente sabe hoje, ela não tem a capacidade do sentimento, a capacidade do feeling, a capacidade de coisas que só nós humanos temos. Agora, a gente precisa exercitar essas características, a gente não pode deixar de exercitar. Então, eu tendo a concordar que a gente precisa continuar seres pensantes. Senão, a gente tende a realmente perder para a IA. E a gente sempre vai perder para a IA se a gente pensar em competir na velocidade de resposta lógica de maneira exponencial. Isso ela faz muito mais rápido que a gente. Agora, o raciocínio ilógico para poder criar alguma coisa nova, isso só a gente tem. Uhum. E entendendo como a população brasileira é early adopter de novas tecnologias, e a gente vê que eles, acho que a população brasileira está ranqueando ali entre os 3 que mais utilizam, né, inteligência artificial generativa, como que você observa de talvez no futuro isso se tornar uma problemática para a saúde de fato? Como a gente se prepara para isso? Primeiro que o Brasil tem uma das maiores populações do mundo, então é natural que a gente lidere esses rankings, né? A gente tira China, Índia, vamos tirar lá a Indonésia e Estados Unidos, o Brasil vem ali, 220 milhões de habitantes, é normal que a gente tenha esses rankings expressivos. Não, o Brasil está entre os 5, a gente sempre vai estar lá. Existe uma questão muito de responsabilidade do como a informação é transportada. E esse é um tema muito sensível, porque é como educar uma criança. Se eu educar ela com as informações, ela acredita naquilo que eu levo. Se eu falar para ela que essa mesa aqui é de ferro e ninguém explicar para ela que isso aqui é madeira, ela vai acreditar que isso aqui é de ferro. E ela vai defender que isso é ferro. E dificilmente a gente vai mudar essa ideia até que alguém consiga provar de fato que isso é madeira. É um pouco disso, né? No momento, como crianças, né, com relação à inteligência artificial, a maneira com que a informação é transportada vai dizer como as pessoas num nível de maior maturidade, tecnologicamente falando, vão reagir a isso no futuro. Então, eu sempre tomo muito cuidado em como a gente comunica, em como a gente traz, em como a gente provoca a busca pela informação, em como a gente gera a excitação para pensar no resultado final, não só no meio, da responsabilidade que se tem daquilo que é gerado, para que se aplica, por que se aplica, quando se aplica. É a regrinha básica do 5W, 2H, eu peço para todo mundo fazer consigo próprio quando está pensando na implementação de alguma tecnologia. E eu acho que esse nível de comunicação é óbvio. Você precisa preparar intelectualmente as pessoas para que elas possam entender e refletir e serem seres pensantes capazes de tomar decisões que sejam coerentes, minimamente coerentes. Então, o Brasil, a gente vive essa questão da responsabilidade da informação. Infelizmente, a gente não tem o mesmo nível de acesso em todo o Brasil. A informação ela é acessada na palma da mão. Nós temos os celulares que dão acesso à internet, que ali tem os seus canais de comunicação, que tem as suas formas de comunicar e as pessoas vão se nutrindo desses formatos de informação. Então, quão estruturadas essas informações são? A fonte é confiável? As pessoas têm capacidade de questionar a fonte? É muito sensível. Essa discussão ela é muito difícil, ela é muito mais ampla e, de novo, volta no que eu comentei no início. É uma junção do segmento privado com políticas públicas
que passa eventualmente por outras questões que não só a questão da inovação, da tecnologia, toca a educação muito forte, para a gente poder fazer isso tudo de forma harmoniosa e o mais adequado possível. Precisamos aí estruturar essa base. A base, com certeza. Mas aí a gente estava falando sobre segurança de pessoas, vamos trazer essa questão de segurança para a empresa. Como que garante segurança e confiança no uso de IA no setor de saúde? Tem questão de dados tão sensíveis, você falou um pouco sobre essa necessidade da assertividade. Como que garante? Hoje a gente tem órgãos reguladores no mundo todo que tem processos rigorosos para validar as tecnologias que vêm para o mercado. Existem processos de validação clínica científica com publicações científicas que dão sustentação para os resultados. É óbvio que existem os parceiros, hospitais universitários, médicos, pesquisadores e os seus processos de pesquisa que passam por regras e critérios em que o paciente é consciente que ele está participando eventualmente de uma pesquisa. Passada essa etapa, são feitas coletas e a partir dessa geração de dados, isso é submetido para os órgãos reguladores. Os órgãos reguladores vão dizer, olha, com essas informações atingem os níveis de segurança para que possa eventualmente ser validado como um produto e isso vir para o mercado. Esse é um primeiro ponto com relação ao processo de implementação de tecnologia ou geração de um novo produto. Isso não muda, tendo IA ou não tendo IA. Óbvio que com a IA os processos foram se adaptando, foram trazendo o rigor que a IA ela exige. Mas quando a gente fala de saúde, tudo é muito pautado em resultado clínico, né? Então a gente compara com e sem e entende se os resultados oferecem os benefícios daquilo que se imaginou quando desenvolveu aquela IA. Quando a gente fala da utilização da informação dentro de um sistema de saúde, né? Dentro de um hospital, por exemplo, aí a gente tem todos os critérios internacionais de segurança da informação que esses equipamentos precisam respeitar para oferecer as camadas de segurança. Então existem uma série de institutos internacionais que regulam e regulamentam esses processos e os equipamentos têm que atender esses critérios para poder ser oferecido no mercado. Então, são várias camadas de segurança para que isso aconteça. O que a gente tem de diferente? É normal algum departamento de TI dentro do hospital falar, agora eu quero colocar uma camada de segurança extra porque eu tive uma situação de cyberataque e eu acho que essa porta da VPN que conecta com o teu equipamento para fazer gestão remota, ela pode ser uma porta perigosa. Aí a gente entra sempre numa discussão um pouco mais complexa, porque os sistemas de segurança, tanto de um lado quanto do outro, precisam se conversar e, eventualmente, esses sistemas não é um produto de prateleira. Então, precisa ser desenvolvido. Então, a gente tá vivendo um momento agora de entender como é que você vai criando essas portas adicionais, essas camadas adicionais de segurança com a especificidade de cada serviço de saúde, né? Que demanda ali. É óbvio que a gente vai chegar num nível que os sistemas vão ser mais universais. Vão falar a mesma língua, vão ser quase que um plug and play. Eu tenho certeza que a gente vai chegar nisso. Hoje a gente ainda está na fase de tem muita solução no mercado, o A não fala com o B, tem que criar uma interface para isso, aí tem um tempo, tem uma equipe, tem um custo, isso acaba gerando um pouquinho de tração, se assim eu posso dizer, na implementação desse tipo de segurança. E fora que tem a questão da urgência, né? Então você tem que correr um pouquinho contra o tempo. Todo mundo tem pressa, mas ao mesmo tempo tem responsabilidade com a segurança. Ninguém quer tomar risco de eventualmente ter um ataque cibernético e ter perda de informação sensível, né? Então isso a gente trata com bastante cautela. Segurança a gente não negocia. Então a GE é uma empresa que não abre mão de segurança, não discute integridade. São temas que a gente preconiza e a gente segue regulamentações criteriosas, sejam elas de âmbito internacional ou seja regulamentação local. A gente não negocia com qualquer rota alternativa para atender um pedido especial. Não, regulamentação é regulamentação, a gente segue aquilo que é determinado para equipamento ou de gestão local aqui com base nas políticas do Brasil. Agora, retomando o que a gente conversou ali no início da conversa, como você observa esse processo, essa jornada de transformação da IA na saúde nos próximos 5 anos? Como você projetaria isso? Eu aposto muito numa tese de que a gente, de fato, vai conseguir interoperar sistemas, que equipamentos eles serão cada vez mais commodities,
que a gente vai ter, de fato, um mergulho na gestão da informação e que os algoritmos, com toda a inteligência, né, artificial, seja em Deep Learning ou seja da IA generativa, vão conseguir conectar prontuário eletrônico, patologia digital, dados de imagem, sistemas de radioterapia, e aí a gente entra na medicina de precisão, de fato, em que cada paciente vai ter a sua tratativa específica em relação ao teu caso, com as informações que são geradas em todos os pontos de contato desse paciente ao longo da sua jornada. Seja ele começando a sua jornada no serviço público e depois indo para o serviço privado, ou vice-versa. Com isso, a gente deve ter uma diminuição do desperdício, né? Refazer um exame que já foi feito. Vou te dar um exemplo. Eu entro no pronto atendimento de um serviço público, faço uma tomografia, faço um raio-x, faço exame de sangue, e aí eu tenho um convênio, 4 dias depois eu entro no serviço da saúde suplementar. Esses dados, que são meus, ficam disponíveis para serem consultados dentro de uma plataforma para que eles sejam utilizados dentro dessa jornada, para uma não eventual fazer os exames novamente que acabaram de se fazer. E isso a gente evita um desperdício, é bom para a cadeia como um todo, é bom para o paciente, que é dono da informação, e principalmente, ao longo dessa jornada, como que esses dados podem ser utilizados para uma tomada de decisão. Então eu vejo a tecnologia apontando muito para essa direção, por isso que a gente consegue ver aí as pessoas participando desses congressos que falam de inovação e falando muito da tendência de, como que eu tomo uma decisão mais estratégica? Como que a IA me ajuda a organizar as informações que eu já tenho? Porque a gente já tem, falando da saúde, o paciente já está lá, ele já faz exame, a informação já é gerada. O problema é que os departamentos não se falam, os sistemas não se conversam, saúde suplementar, saúde pública não se fala, e aí se refaz muita coisa, você tem muito desperdício, perda de tempo, isso gera volume maior, então precisa de mais médicos, aí a gente entra num tema sensível que é formação acadêmica no Brasil. A tecnologia está apontando para a direção de a verdadeira integração, eu diria que é o nome do jogo. Isso me surgiu até uma dúvida de quem que é o dado de fato hoje em dia? Porque se eu vou em um hospital tal, meus dados ficam nesse hospital. E aí eu vou em outro hospital e aí meus dados ficam. O dado é seu. Sempre. Mas eu não posso utilizar. O dado é seu. Sempre. Você pode. Você baixa o seu exame e pode levar para algum lugar. Você baixa o resultado, você pode. O dado é sempre seu. A provocação aqui é como fazer os sistemas se conversarem. Uhum. Porque, lembra, eu tenho uma interface A que tem que falar com a interface B de serviços distintos, que a sua informação está nos 2 pontos. Eu preciso criar uma linha entre eles. E garantir que somente o seu dado seja transportado. Só que eu estou com uma porta aberta entre duas bases de dados que tem vários outros dados ali dentro. Esse é o grande desafio. Mas o dado é seu, como é meu, nós somos donos da nossa própria informação. Mas existe uma entrave aí, pensando em negócios, uma entrave nessa pauta de interoperabilidade? De talvez aí eu não gostaria? Ou... Não, a questão é mais de segurança da informação, Lei Geral de Proteção de Dados, cibersegurança e os investimentos, obviamente, né? Você precisa investir numa interface para criar essas comunicações. Quem paga essa conta? Essa é a grande discussão. Por isso que eu volto lá no início da nossa fala. A infraestrutura precisa estar pronta para poder habilitar o próximo passo. O próximo passo, ele depende de aumento da base de acesso à base de informação. A informação já existe, ela só está fragmentada. A inteligência já existe, ela só precisa ir um pouquinho mais fundo com mais informação. A escala é possível, a gente só precisa de mais latência. Ou seja, a gente está na iminência de abrir várias portas que a gente vai dar o próximo salto. Aí em 2030 provavelmente a gente vai discutir qual que é o próximo salto? Uhum, legal. E agora, caminhando para o final da nossa conversa, eu gostaria de te questionar que conselho você daria para líderes de saúde que ainda estão no início da jornada de adoção da IA? Mergulhem e entendam qual é o impacto que cada camada de IA de fato pode gerar nas várias possibilidades que existem. Seja na administração e operação do dia a dia da sua empresa, seja no seu produto, seja no impacto que gera para o teu cliente.
mas entenda de fato a viabilidade técnica, operacional e financeira de como isso acontece. Não fique na camada superficial, desça, vai lá na ponta e entenda os desafios, as dificuldades que existem numa possível implementação ou onde estão as oportunidades para que ajude as pessoas que trabalham com o desenvolvimento a desenvolverem aquilo que de fato precisa. Não se prenda só ao glamour e ao marketing do nome sedutor inteligência artificial. É mais do que ter, mas é realmente viver a inteligência artificial com resultados práticos e tangíveis. E isso, para mim, só funciona com entendimento profundo. Muito obrigada, João Paulo. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado pelo convite. Bom, ficamos por aqui. Acompanhe toda a nossa cobertura nas redes sociais e no etforum.com.br. Abraço e até a próxima.